Moçada, tudo bem? Bom, estou aqui com mais uma dica de Excel, nossa Excel Tips, para tratar de um tema bastante importante, que ele é recorrente aí, principalmente para quem trabalha com grandes bancos de dados, para quem faz pesquisa, né, científica que precisa trabalhar com dados, né, essa dica aqui eu acho que vai ser bem útil. Então, a situação é a seguinte: você tem uma grande quantidade de dados espalhados em colunas, diferentes colunas, e você precisa empilhar todos esses dados numa única coluna só, beleza? Quando você tem 5, 6 colunas, fica fácil, né? Você vem aqui, por exemplo, ó, você quer empilhar todos embaixo da coluna D. Então você vem, seleciona todos os dados da E, recorta, cola. Mesma coisa para F, próxima, recorta, cola, e assim vai, né? Quando você tem poucos dados, isso é factível. Agora, no meu exemplo aqui, eu tenho uma planilha com 5.900 linhas e ela tem 100 colunas, tá? Então, você teria que repetir esse processo 100 vezes. E sem contar que aqui é uma variável só. Então, eu só tenho receita. Normalmente, quando você trabalha com esse tipo de banco de dados, você tem diversas variáveis. Tem receita, tem ativo, tem lucro líquido, tem, enfim, N variáveis. Então, imagina você fazer esse processo com 100 colunas para cada variável. Vai dar muito trabalho, tá? Então tem uma forma, né, uma ferramenta do Excel que não é tão complexa quanto aquelas codificações do VB, que você tem que meio que programar, né, no Excel. Então tem uma forma mais simples de fazer, que eu vou mostrar para vocês aqui, enfim, acredito que possa ser útil aí para bastante gente, beleza? Então, bom, o primeiro passo, você vai selecionar todos os seus dados, tá? Então eu vou aqui até a última linha, até a última coluna, até a 100ª coluna, né? Venho em dados, clico aqui da tabela. Vejam que eu já selecionei os dados, então o intervalo já está selecionado. Os meus dados não têm cabeçalhos, então eu desmarco. Se o teu tiver, né, você deixa. Então clica em OK, ele vai abrir esse editor do Power Query aqui, tá? Então você vem em adicionar coluna, pede para o Excel incluir uma coluna de índice, né? Do zero mesmo, do meu a partir de zero. Então, então vejam que agora, além das 100 colunas de dados, o Excel adicionou mais uma. Então eu dou um botão direito nela, clico aqui, ó, transformar outras colunas em linhas. Então, marco essa opção. Então, além do índice, que é aquela coluna que o Excel tinha acabado de incluir, ele incluiu mais outras duas colunas, né? Uma coluna de atributo e uma de valor, beleza? Então aqui, se a ordem do empilhamento ela é indiferente para você, do jeito que está aqui já resolveu o seu problema. Mas no meu caso, a ordem daquelas colunas ela é importante. Então eu preciso que o Excel ele empilhe exatamente naquela mesma ordem que os dados estão apresentados. Então do jeito que está aqui, para mim ainda não resolve. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse texto coluna aqui, porque quando eu pedir para o Excel organizar esses dados aqui, por exemplo, do menor para o maior, né, na ordem das colunas, ele não vai empilhar todas as colunas, né, os dados da coluna 1, depois da coluna 2, depois da 3 e assim vai. Ele vai agrupar, por exemplo, coluna 1, depois coluna 1, 0, depois coluna 1, 0, 0 e assim vai. Então, o formato que está aqui é um formato de texto, então não fica bom para mim. Eu preciso substituir o nome, né, desse coluna 1, coluna 2, preciso tirar esse termo coluna. Como que eu faço isso? Dou um botão direito aqui, substituir valores. Então eu preciso que o Excel substitua coluna pelo quê? Por nada. Eu preciso que ele elimine o termo coluna. Então, está ali valor a ser localizado, coluna, substituir por nada. Dou um OK. Beleza? Então vejam que agora sim está apresentado o atributo, né, na caixinha ali como número. Mas ainda não me resolve. Por quê? Porque esse atributo aqui, ó, ele está em forma... Deixa eu dar um botão direito aqui. Ele está aqui, ó, alterar tipo, ele está em formato de texto. Então, para mim, não resolve formato de texto. Eu preciso que isso aqui esteja, né, em formato de número. Então, eu vou pedir para o Excel transformar isso aqui em formato de número, número inteiro, né? Porque eu só tenho números inteiros aqui, justamente para que eu possa fazer o empilhamento na ordem que eu preciso. Beleza? Ok, então agora o que eu vou fazer? Pedir para o Excel classificar esse atributo em ordem crescente. Então ele vai pegar, né, todos os atributos 1, que é a primeira coluna, depois o 2 e assim sucessivamente.
Beleza? Mas vejam que o meu índice aqui, ele não está em ordem crescente, ele só alinhou o atributo. Eu preciso que também o índice que está relacionado com a ordem do meu empilhamento também esteja em ordem crescente, porque a ordem para mim é importante. Então, se para você não for, tá tudo bem, né? Você já poderia ter empilhado já. Mas no meu caso, eu preciso exatamente que aquela ordem de colunas seja obedecida pelo Excel. Muito bem, agora eu tenho a base de dados do jeitinho que eu preciso. Né? Tenho aqui o índice alinhado, né, organizado do jeito que eu quero, o atributo e, consequentemente, os valores. Então, eu venho aqui em arquivo, fechar e carregar para. Eu quero que ele deixe nessa mesma planilha aqui. Deixa eu selecionar um local onde ele vai deixar esses dados para mim. Vou deixar aqui. Exatamente nesse campo aqui para eu poder fazer comparações. Fazer uma espécie de, enfim, né, verificação se está tudo bem com o empilhamento que ele fez. Demora um pouquinho, porque é muito dado, né? Então, a quantidade de dados é muito grande. Então, ele está ainda organizando tudo aí. Esperar só uns segundinhos para que o Excel termine o processo de empilhamento. Bom, então vejam ali 200 mil linhas, 589 mil linhas, eu acho que é por aí. Isso mesmo, 589.800 linhas. Ok. Agora a gente vai fazer uma espécie de confirmação, uma espécie de auditoria para ver se está tudo do jeito que a gente quer. Então vamos lá. O primeiro valor da coluna 1 é 360, 38, 35. Vamos ver se está batendo? 360, 38, 35. O segundo valor da coluna 1, 179, 138. E 179, 138. Beleza. Vamos ver o último valor da primeira coluna. 192, 630. Então, vamos lá. O último valor, 192, 630. Beleza? Vamos ver o primeiro valor da coluna 2. Que eu preciso, né, exatamente que o empilhamento obedeça a ordem das colunas. 34, 11, 622. 34, 11, 622. Vamos lá para o segundo valor da segunda coluna. 163, 632. Vamos ver. 163, 632. Maravilha. Vamos ver o último valor da segunda coluna. Eu vou dar um Ctrl L, né, porque senão eu vou ter que ficar rolando muito aqui na página. 152280. 152280. Valor da coluna 2. Aqui, ó, o último valor da coluna 2. O imediatamente anterior, 1890. Vamos ver se está batendo. 1890. Aqui, ó. É o penúltimo valor da coluna 2. Vamos ver o primeiro valor da coluna 3, 644, 29, 43. Ó, o primeiro valor da coluna 3. O segundo valor da coluna 3, 195, 696. 195, 696. 195, 696. Perfeito. Então, ou seja, a forma como o Excel empilhou os dados é a maneira que efetivamente eu preciso que ele empilhe. Então, ou seja, aqui eu tenho todos esses dados dessas 100 diferentes colunas empilhados na ordem que eu preciso, né, em uma única coluna só. Então, isso fez com que, né, a nossa coluna ela tenha 589 mil linhas. Né? Então, ficou, né, bastante grande aí a nossa coluna de dados, beleza? Bom, daí, claro, depois aqui, seguindo a pesquisa, né, eu preciso que esses dados das empresas também se repitam, mas daí basta eu fazer um processo de copia e cola bem mais simples, né? Eu vou copiar aqui nessa coluna CZ, por exemplo, depois esse atributo, esse índice eu posso excluir e fico só com essa coluna aqui, que é a coluna de receita empilhada, né, dos 100 diferentes trimestres que eu estou analisando aqui. Beleza? Bom, moçada, espero que essa dica seja útil aí para alguém, né, que eventualmente precise fazer esse trabalho aqui. Eu confesso que fiz muitas vezes até aprender esse subterfúgio aqui. Tive que fazer na mão, selecionar, Ctrl X, né, copiar embaixo de diferentes colunas, dava bastante trabalho. Então,
Então, assim, é uma maneira, talvez não seja a mais elegante, mas, enfim, é uma maneira prática de fazer, né? Não demanda aqueles conhecimentos de programação, né? Que, enfim, pode ser uma trava aí para alguns, e faz o serviço da maneira como a gente precisa que seja, né, seja feito aí pelo aplicativo, pelo Excel, beleza? Bom, então por essa dica de Excel é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Também se tiver alguma sugestão, eu preciso de uma ajuda com esse ponto do Excel, com essa tarefa, com isso ou com aquilo, deixa nos comentários aí que eu tento ajudar. Também peço que se inscrevam aí no canal, compartilhem com quem eventualmente esse conteúdo possa ser útil. E por hoje é isso, a gente se encontra num próximo vídeo. Valeu aí, moçada, até mais!